Oi, gente, tudo bom? Então, voltando agora para a aula de português, nós vamos corrigir aqui, começar corrigindo pela página 103. Essa atividade aqui é sobre verbos e a gente vai ver outros assuntos também dentro, né? Dentro dessa. Então, vamos começar na página 103. Complete estas frases com o verbo amar no presente do indicativo. Professora, como assim presente do indicativo? Então, gente, presente do indicativo. Lembra, a gente já estudou os modos do verbo, que é indicativo, imperativo, subjuntivo. Lembra que o indicativo está ali para indicar alguma coisa, é quando a frase indica algo. Subjuntivo é quando dá a ideia de possibilidade, pode acontecer isso ou não. Imperativo dá a ideia de ordem ou pedido. Então, indicativo, esses três modos a gente já estudou. E a gente sabe também que existe presente, pretérito, futuro e vários tempos diferentes. E o verbo vai mudar de acordo com isso também, com o tempo, com a pessoa que está falando, com o tempo. Lembra que a gente estudou isso? E até com o número, ou seja, com o singular ou plural. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Não precisa se desesperar, por quê? Porque vocês tinham as tabelas aqui na página do lado. Nessa página aqui vocês têm as tabelas dos verbos da primeira conjugação, no indicativo, no subjuntivo, no imperativo. Então, é só comparar o verbo e botar a terminação correta, ó, as terminações que estão em negrito aqui, porque essas são as terminações de cada momento, presente, pretérito, enfim. Na primeira questão, na letra A, diz assim: eu, tanã, a minha mãe. E ele quer que você coloque o verbo amar no presente do indicativo. Então, a gente vai procurar aqui qual é o presente do indicativo. O indicativo está aqui, o presente está aqui. Certo? E o que mais que a gente precisa ver? Qual é a pessoa, né? Se é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. E aí, pra gente saber, a gente vai olhar aqui na frase, ó. Começou com eu. Então, vou procurar aqui no presente do indicativo, eu. Terminou com o, canto. Tá usando o verbo cantar aqui, mas a gente quer o verbo amar. Só que termina com o. Então, eu canto. Então, vai ficar eu amo. Vai tirar o A e o R e vai colocar o O no lugar. Então, eu amo a minha mãe. Na letra B, a mesma ideia. Tu, começou com tu, e no presente do indicativo, vamos procurar presente do indicativo tu. Terminou com as. Então, vai tirar o AR e vai botar as. Tu amas, amar fica amas. Então, tu amas o livro de poemas. Que nem aqui na tabela que tá tu cantas, né? Na letra C, ele, tananã, essa história. Ele ama essa história. Por quê? Porque aqui, ó, presente do indicativo, pessoa, ele, terminou com A. Então, amar vai ter que terminar com A. Então, ele ama. A mesma coisa na letra D, porque lembra que na pessoa é ele ou ela, tanto faz. É a mesma terminação. Então, ela ama. Tá no singular, ó, os dois estão no singular ainda, então é igual. Ama conversar. Letra E, nós, aí a gente vai ver, nós, terminou em amos. Então, nós amamos nosso cachorro. Letra F, vós, terminou em as. Então, vós amais estudar, certo? Então, essa foi a primeira questão, só comparando aí. Na segunda questão também, só que vamos ver como é. Complete as frases com o verbo entre parênteses no tempo indicado. Os meninos, tananã, tarde. Aí a gente vai ver qual é o verbo que eles querem que coloque aqui. Acordar. Mas é acordar normal? Não é para botar o verbo no infinitivo. É para colocar no pretérito perfeito do indicativo. Então, como assim pretérito perfeito do indicativo? Indicativo, ó, essa aqui são as tabelas de indicativo, né? Essas duas aqui. Então, indicativo, pretérito perfeito ele quer. Então, pretérito perfeito é aqui. E, além disso, a gente tem que ver o pronome. Então, os meninos seria o que pronome? Seria que pessoa? Os meninos seria eu, não. Tu, não. Ele, ela, não. Nós, não. São os meninos. Então, é de quem a gente está falando? A gente está falando dos meninos. Então, eles, né? Eles, pretérito perfeito, terminou com aram. Então, acordar vai ficar acordaram, certo? Então, os meninos acordaram tarde. Letra B. Eu, taranã, doces para casa. Vai ter que ser o verbo levar no futuro do presente do indicativo. Então, vamos procurar qual é o futuro do presente. Ó, indicativo aqui, beleza. Futuro do presente. E a frase tem a pessoa eu, né? Então, eu, futuro do presente do indicativo. Eu, tanana, arei. Eu cantarei, nesse caso aqui. Mas a gente quer do verbo levar. Então, vai ficar eu levarei, porque tem que terminar em arei. Então, eu levarei doces para casa, certo?
É só comparação, tá vendo? É só olhar na tabelinha, essa questão aqui, muito simples. E na prova também, se cair, vai cair desse jeito, com tabelinha, tá certo? Texto 2. O poema a seguir é sobre um menino que tem medo na hora de dormir. De que você acha que o menino tem medo? Observe a ilustração para responder. Então, de que vocês acham que o menino tem medo? Só olhando aqui a ilustração, a gente vê que o menino deve ter medo de escuro, provavelmente de escuro, né? Porque não tem nenhum monstro, nada assim ao redor. Então, provavelmente, ele tem medo de escuro, até porque a imagem está escura. Mas a gente ainda não lê o texto, então a gente precisa ler primeiro o poema. O medo do... vocês escrevem aqui o que vocês acham, tá? Observe a ilustração para responder. Isso é uma opinião de vocês, então não vou escrever, mas vocês podem escrever aqui. Eu acho que o menino tem medo disso, daquilo. Agora, depois de responder a primeira questão, a gente vai ler. O medo do menino. Que barulho estranho. Vem lá de fora. Vem lá de dentro? Que barulho medonho. No forro, no porão, na cozinha ou na despensa. Será fantasma ou alma penada? Será bicho furioso ou barulhinho de nada? E o menino olha na escura escada e não vê nada. E olha na vidraça e um assombro o ameaça. Quem se esconde? Esconde onde? Se vem alguém passo a passo na rua deserta, o medo aumenta. Passos de gente de casa encolhe o medo. Se somem vozes e passos de gente de casa no ato, no quarto, vem um arrepio e o menino encolhe. Fica todo enroladinho e se embrulha nas cobertas. Enfia a cabeça no travesseiro e devagarinho, sem segredo, vem o sono e some o medo. Um poema de Elias José, do livro Segredinhos de Amor. Então, agora vamos responder as questões da página 104. Primeira questão diz: onde o menino do poema está? Onde ele está, gente? Vocês perceberam? Ele está no quarto dele, né? Então, o menino está no quarto. Em que momento do dia? À noite, antes de dormir, né? Ele está no quarto, tá de noite, e ele está tentando dormir ali. Então, é antes dele dormir. Segunda questão: de que o menino tem medo? Então, vocês poderiam colocar só do escuro, mas não, gente, não façam isso. Procurem os detalhes no poema. O escuro é óbvio, né, que ele tem medo do escuro, para o poema ficar claro. Mas ele também tem medo de outras coisas, não é só o escuro que está dando medo nele. Ele tem medo dos barulhos que ouve na casa, do escuro, claro, da sombra na vidraça, do barulho das pessoas na rua e do silêncio das pessoas em sua casa. 3. Quando o menino não sente medo? Quando é que ele para de sentir medo no poema, dentro do poema? Quando dorme, né? Quando ele está dormindo, ele não está sentindo medo, é o único momento, mas antes ele sente. Então, quando dorme. Ainda bem que ele consegue dormir, né, gente? A primeira questão da parte aprendendo um pouco mais é: circule os adjetivos do texto. No texto tem alguns adjetivos, como, por exemplo, que barulho estranho. Estranho é a característica de barulho, então é um adjetivo. Que barulho medonho. Medonho é a característica da palavra barulho também. Então, é um adjetivo. Aqui, alma penada. O que é penada? A alma. Então, a característica dela é que ela é penada. Bicho furioso. Quem é furioso? O bicho. Então, a característica do bicho é que ele está furioso. Então, é realmente um adjetivo. E o menino olha na escura escada. Então, a escada é escura. A gente soube disso porque veio esse adjetivo aqui, escura, que está dando uma característica, né? Rua deserta. O que é deserta? A rua. Então, vocês vão o quê? Sublinhando, tá, gente? Sublinhando, circulando, certo? É importante você marcar no texto. Aí, na segunda questão diz: sublinhe os verbos dessas passagens e escreva-os no infinitivo. Então, vocês vão procurar o verbo em cada uma dessas letras e depois dizer qual é o infinitivo deles. Então, na letra A nós temos: e o menino olha na escura escada e não vê nada. Vamos procurar os verbos. E o menino, aqui não tem nenhuma ação acontecendo, né? E o menino. Mas aqui, olha, tem. É uma ação que o menino faz, olhar, né? Então, olha, vocês vão sublinhar. Mas qual é o infinitivo de olha? Ou seja, qual é o verbo original? O infinitivo é aquele verbo antes de concordar com as coisas. Porque olha está concordando com o menino, com o tempo, com o número. Mas, se a gente não concordar com nada, o verbo fica olhar. Então, coloca aqui, olhar. E também vamos procurar se tem outro verbo. Na escura escada e não vê nada. Outra ação que ele faz é não ver nada. Então, ele não vê. Esse ver aqui é do verbo ver, né? Ver com R no final. Então, coloca aqui também, porque também é infinitivo.
Letra B, o medo aumenta. Qual é o verbo aqui? Aqui, ó, não é verbo, né? Não tá indicando ação nem nada, aqui é um artigo. Medo é um substantivo, né? Porque é o nome de algo que ele tá sentindo, de um sentimento, então medo. E aumenta sim é um verbo, porque vem de aumentar, né? Então, aumentar é o infinitivo de aumento, terminou em R. Sempre o infinitivo tem que terminar em R, né, gente? Então, aumenta fica aumentar, que é o infinitivo dela, quando não tá concordando com nada. Então, letra C. E o menino encolhe, fica todo enroladinho. Quais são os verbos? Encolhe, né, que vem do verbo encolher, que é o infinitivo, coloca aqui encolher. E fica todo enroladinho, se transforma em ficar, que é um verbo também infinitivo. Certo? No infinitivo fica ficar. E aí, para terminar, na página 105, esse finalzinho aqui da atividade. 1. Reescreva as frases trocando o tempo dos verbos do presente do indicativo para o pretérito perfeito do indicativo. Então, quer dizer que os verbos estão no presente do indicativo e vocês vão mudar para o pretérito perfeito do indicativo, certo? E aqui a gente tem o quê? Eu como bolo. Eu como bolo. Como vem do verbo comer, né? Então, é a segunda conjugação. Então, quer dizer que ele se conjuga igual ao verbo vender, por exemplo, que também tem ER no final. Então, os verbos da segunda conjugação são todos terminados em ER, certo? Então, comer, vender, fazer, escolher, escrever, ler, colher, enfim. Eu como o bolo. E aí, eu vou transformar ele agora para pretérito perfeito do indicativo. Qual é o pretérito perfeito do indicativo? A gente tem que procurar aqui, ó. Pretérito indicativo, da segunda conjugação, indicativo, pretérito perfeito. Então, eu como bolo tem que ficar no pretérito perfeito do indicativo. Vamos procurar agora eu. Ó. Eu terminou com i no pretérito perfeito. Então, eu comi, mudou de como para comer. Então, eu comi o bolo, essa é a terminação, comi, certo? E na letra B, ele oferece flores à moça. Como é que vai ficar no pretérito perfeito do indicativo? Ele, o quê? Vamos ver como é que vai ficar. Pretérito perfeito do indicativo. Aqui ainda, só que vai ser ele, né? Então, aqui, ó, ele terminou em eu. Então, ele vendeu. Só que aqui vai ficar ele ofereceu, né? Coloca o U aqui no final de oferece, certo? Então, é só olhar na tabelinha essas questões aqui que a gente fez. Beleza, gente? Essa foi a aula de hoje. Foi bem rápida e amanhã vocês façam a prova bem direitinho. Façam as outras atividades também do livro, tá? Não é só porque eu só corrigi essa que quer dizer que vocês só devem fazer essa. Tem que fazer todas, porque depois eu vou corrigir todas no livro de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo!